Agora vamos conferir como que vai ficar a previsão do tempo para esse começo da semana e também para amanhã aqui no estado. E olha só, apesar dos últimos dias terem sido de tempo firme em todo o estado, a chuva deve retornar a partir desta sexta-feira. Os volumes devem variar entre os 120 aos 170 milímetros. Nossa equipe conversou com o meteorologista da Sala de Situação do Estado, Lucas Fagundes, que explicou como deve ficar os próximos dias aqui no estado. Nós temos essa condição, então, de uma massa de ar mais seco, né, que envolve o Brasil central e que impossibilita, então, o avanço de uma frente fria, da frente fria para regiões como o centro-oeste, sudeste, e essa instabilidade ela deve ficar restrita mais ao estado, tá? Isso a gente fala ali a partir de sexta-feira, quando teremos, então, o avanço de uma frente fria por si só. Até então, nós devemos ter um tempo de um predomínio estável em todo o território gaúcho e as temperaturas variando entre 26, 27 até 31 graus em praticamente todo o território gaúcho, né? É aquela condição estável sem muita chuva, uma condição bem tranquila. Quanto à sexta-feira, então, ao longo da tarde e da noite, nós já devemos ter algumas instabilidades avançando, especialmente pela região sul do estado, e devido a uma frente fria. E essa frente fria, então, que ela não consegue fazer o avanço, né, devido a essa massa de ar mais seco na região central, ela deve seguir no sábado e no domingo, atuando em praticamente todo o território gaúcho, com chuva pontualmente forte, até devido a esse aquecimento, né, essas instabilidades elas podem vir aí com eventual queda de granizo e algumas rajadas de vento, e os acumulados eles devem, ali sábado e domingo, somando todos, eles devem ficar variando entre 120 e 170 milímetros, tá? Mas a gente vem aí de um período bem de tempo estável, né? A gente teve, então, o solo sendo mais, secando mais o solo, então, essa condição desses acumulados deve ser até domingo. Só que, ao longo da próxima semana, especialmente avançando um pouco mais, né, falando segunda e terça-feira de semana que vem ainda, essas instabilidades elas devem seguir na metade norte do estado ainda favorecendo a chuva. Mas, como a gente fala num horizonte de tempo muito avançado, né? Devemos, então, seguir monitorando quanto a essas condições que devem seguir atuando sobre todo o estado. A partir da sexta-feira, devido a todo esse predomínio dessa nebulosidade, sobre o estado, ele deve seguir favorecendo, então, temperaturas mais amenas. Então, nada assim, temperaturas muito baixas, temperaturas muito altas, que nem a gente está tendo agora 30 graus, especialmente em junho, né, que é uma condição um pouco diferente para essa época do ano. Mas após, então, na próxima semana, com esse avanço dessa frente fria, essas condições de temperaturas mais baixas devem retornar. Só que ainda estamos muito longe, né, no horizonte para falar se a temperatura vai ficar abaixo de 5 graus, abaixo de 10 graus, então seguimos monitorando quanto a isso. Por enquanto, só esses primeiros dias que devem ter com uma condição mais intensa, tá, de chuva um pouco mais forte. Devido a todo esse contraste térmico que a gente deve ter, né? Essa condição desses últimos dias, como a gente teve ontem, uma temperatura mais elevada, né? Aquela umidade chata que a gente está tendo dentro de casa, então tudo isso, toda essa disponibilidade dessa umidade, juntamente com o calor, então isso tudo favorece para termos aí um ingrediente de uma chuva mais forte, até uma eventual queda de granizo que deve acontecer aí ao longo da sexta, sábado dessa semana. Para ficar ligado, né, nos alertas da Defesa Civil, é bem simples, é só pegar e enviar o seu CEP, tá, para o número 40199. É só enviar o número do seu CEP para o número 40199 via SMS
e daí a cada atualização de um alerta hidrometeorológico, se aquele CEP estiver na região de risco, ela vai receber então aquele SMS falando que tem condição para temporais, tem condição para um alagamento, se estiver perto de um rio, a subida do rio, todas essas coisas. E fora isso também seguir acompanhando as redes sociais da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, do Estado, e da Defesa Civil do Estado. E assim como o Lucas falou, né, essas temperaturas altas em junho, em pleno outono, não são nada normais no estado. E justamente também por causa delas e de outros fatores é que essa chuva, infelizmente, mais intensa vai retornar aqui para o nosso estado a partir de sexta-feira. Então, fiquem muito atentos em relação a isso, esses alertas da Defesa Civil, e façam assim como o Lucas, então, né, se cadastrem para receber esses alertas aí, tanto de chuvas quanto de alagamentos para a sua região.